Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Hoje de manhã o pastor Neto compartilhou o texto da palavra de Deus, falando sobre os anjos e o papel dos anjos na proclamação do nascimento de Jesus. E eu quero ler com você nesta noite o verso 19 ao verso 21, que diz assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O verso 21, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que aqui está. Nós pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, e tudo, Senhor, que for colocado aqui, seja o Senhor que esteja falando, o homem seja esquecido, mas a sua voz que seja ouvida aqui nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esse mês nós ficamos sabendo, já reiteramos, já ouvimos, já compartilhamos o que é o Natal e qual o sentido do Natal. E esse texto, quando o pastor Neto leu hoje de manhã, e eu já tinha separado ele para nós pensarmos hoje nessa ideia de que Jesus viria para nos salvar dos nossos pecados. E quando nós olhamos o nascimento de Jesus, parece que até os crentes perdeu a noção da dimensão que é o nascimento de Jesus. Nós, muitas vezes, acabamos caindo naquilo que é normal, que é corriqueiro para nós, e a gente não tem uma dimensão do que foi o nascimento de Jesus. Quando você olha os textos da palavra de Deus, e você começa a ler o texto, e você começa a compreender que o que a Bíblia diz para nós, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14 desse mesmo capítulo do Evangelho de João, no capítulo 1, João diz que o Verbo se fez carne. Jesus, então, como o Deus homem, está entre nós. Deus, o próprio Deus, aquele Deus do Antigo Testamento que se apresentou, ele está agora presente. No Antigo Testamento, ele tinha aquilo que nós chamamos de teofania, que ele se apresentava a alguém, ele se apresentava na sarça, ele se apresentava na sarça ardente a Moisés, se apresentou a Josué, se apresentou a Abraão e foi se apresentando em vários momentos da história. Mas quando Jesus nasce, e é importante dizer agora que nesse tempo do Antigo Testamento, Deus vinha, falava a uma pessoa, e esta pessoa transmitia a mensagem do Senhor, mas quando Jesus nasce, Jesus é chamado o Emanuel, Deus conosco. O Senhor monta um tabernáculo no meu coração e no seu coração. A partir de Jesus, então, Deus começa a morar no coração das pessoas. O sentido aqui é que nós possamos compreender que Deus olhando para nós, e Ele entende, Ele sabe, nós aprendemos que nós perdemos a essência daquilo que era para nós sermos. Então Deus vem resgatar a humanidade para que nós possamos voltar a ser aquilo que nós éramos e ter plena comunhão com Deus.
Esse é o propósito do nascimento de Jesus. É muito mais que presentes, que alegrias, que momentos de festas, momento de comunhão, mas é algo muito mais profundo que pode e que quer e que vai transformar a humanidade. Nós olhamos e vemos que Deus está dizendo, quando Jesus nasce, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você: olha o quanto eu te amo, olha o quanto eu me importo com você. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que eu tomo conta. Veja como Deus está ocupado comigo, por exemplo. Né? Deus tem se ocupado bastante comigo, conosco, né, Bola? Conosco, com alguns aqui. Mas o texto está nos dizendo e está nos mostrando que agora Deus resolve entrar na história. Ele resolve, então, participar da nossa história, ele resolve, então, a nascer de um ventre de uma mulher, ser circuncidado ao 8º dia, passou por infância, adolescência, juventude, chegou à idade adulta. Tudo que uma criança e um ser humano viveu, ele o fez, mas sem pecado. É importante nós olharmos para Jesus e compreendermos que Deus agora, como nós, Ele sabe o que é a aflição, o que é o sofrimento. Deus agora encarnado, Ele pode ser solidário a nós, Margarete, na nossa luta, na nossa dificuldade, no nosso sofrimento. E é por isso quando Jesus está cravado naquela cruz e aqueles homens zombando dele, Ele vai dizer: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, então, mesmo quando existe uma passagem que Pedro está no pátio ali e está negando Jesus, até amaldiçoando o fato de conhecer Jesus, e quando o galo vai cantar, Jesus passa com os soldados, e o texto diz que Jesus olha para Pedro, e muitos pastores dizem que esse momento em que Jesus olha para Pedro, Jesus não está condenando a Pedro, mas Jesus está dizendo: eu entendo a sua fraqueza. Eu entendo você. É por isso que o nascimento de Jesus, ele vai nos dizer, e quando você abre em Hebreus capítulo 1, quando o texto diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Deus nasceu para nos salvar. Deus se fez carne e passou por todas as aflições que eu e você passamos, para que eu e vocês pudéssemos ter a salvação nele. É interessante, porque existe um mistério a ser revelado. Paulo vai dizer isso, que existe um mistério na carta de Gálatas a ser revelado. E o mistério é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus, o evangelho ele é então exposto, não há mais mistério, não há mais silêncio, não está mais oculto, mas o que Deus apresenta para nós é que Cristo é a revelação deste mistério. O nascimento de Jesus é para nos livrar e nos salvar dos nossos pecados, das nossas aflições, das nossas frustrações. Ele veio nos salvar de nós mesmos, dos nossos corações pecadores, da nossa consciência corrompida. Ele veio do pecado que nos escraviza. Ele veio nos salvar também do inimigo que nos ataca e que nos tenta e quer fazer com que nós, então, venhamos a cair. Som. Obrigado, Léo.
Mas o que significa o Natal? O Natal significa que Deus se identifica com a condição humana. Hebreus capítulo 4, o verso 15 diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus deve ter dado muita risada com seus discípulos, Jesus brincou como criança. Se fosse hoje criança, provavelmente Jesus até brincava de videogames. Mas ele cresceu como uma pessoa normal, uma criança normal, passou por todos os momentos que uma criança, um adolescente, um adulto pode passar. Mas o que o nascimento de Jesus mostra para nós é que Deus se importa com cada um de nós. Deus quer realmente que nós possamos ser salvos e ser libertos daquilo que nos escraviza. Coisas simples, coisas que eu e você podemos fazer, que talvez nós pensamos assim, olha, é muito tranquilo, é muito fácil ler a Bíblia, é muito fácil orar. Não é fácil. Quem busca uma vida de oração, quem busca uma vida de comunhão, sabe a luta que existe para orar, para buscar a Deus, para santificar a sua vida. Quem busca sabe. Porque quando nós estamos no marasmo, quando nós não estamos nos importando com nada com o que é de Deus, nós não temos tantas aflições que o diabo nos ataca, porque nós já somos do diabo, então ele não está preocupado. Mas quando você se dispõe a fazer aquilo que é correto, neste momento, o inimigo se levanta contra você. E Jesus nasceu para que eu e você fôssemos libertos. E é verdade, Jesus quer trocar o senhorio da escravidão, arrancar e colocar Ele como Senhor da sua vida. Pedro vai dizer na sua carta que aquele que te domina é o seu Senhor. E tem muita gente dominada por cigarro, por bebida, por drogas, por pornografia e tantas outras coisas, tantas outras situações, dependência financeira, descontrole, tantas coisas, a qual destrói as nossas vidas, destrói as nossas famílias, e Jesus está dizendo, eu me importo. Mesmo que você possa dizer o seguinte, olha, Deus não se importa comigo, eu tenho levado as minhas demandas para Deus, eu tenho buscado a Deus, mas Deus não se importa comigo. E isso não é verdade. Porque a palavra de Deus nos diz em Jeremias 29:11, quando ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jesus nasceu para nos dar esperança. Mas nós só podemos e só conseguiremos estar dentro do propósito de Deus se nós entregarmos os nossos corações a Ele. Não apenas como Salvador da nossa vida, mas receber Jesus como Senhor da sua vida. Não apenas ser alguém que foi salvo por Jesus, mas ser alguém que é discípulo de Jesus, que paga o preço para fazer a vontade de Jesus. O propósito que Deus tem para nós e o que o texto nos mostra, o que o plano de Deus mostra para nós, é que Deus se importa tanto conosco, que Ele nasceu como homem. Ele pensou, olha, eu vou demonstrar o clímax do meu amor ao ser humano, dando aquilo que é mais importante para mim. Eu dou a mim mesmo pela salvação do ser humano. É o que Jesus fez, é o que Deus faz no nascimento de Jesus. Em segundo lugar, o Natal significa o propósito que há de Deus para a história da humanidade. A história está sendo conduzida por Deus,
Por mais que eu e você possamos dizer, Deus não está no controle, Deus está no controle. Tudo que aconteceu com Jesus, todo o propósito do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, tudo tinha um propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito que está estabelecido para abençoar a sua vida. Deus, como alguns deístas pensam, não é como uma criança que faz um barquinho e joga na enxurrada e fica olhando de longe o barquinho entrar no bueiro ou se perder. Deus conduz a nossa história. Deus está olhando para nós e quer nos conduzir na presença dEle. O Natal diz que Deus é um Deus transcendente, isto é, que está acima da sua criação, mas também é um Deus imanente, que está envolvido com a história da sua criação. Veja só o que diz Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Tem filho de Deus aqui? Amém. Deus está olhando para você. Deus está no seu coração. E Ele sabe a sua aflição e a sua preocupação. O propósito de Deus com o nascimento de Jesus é que Ele quer reescrever a nossa história. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer dar um propósito para a nossa história, a qual Ele seja glorificado e que nós tenhamos paz. Nós olhamos e vemos tanta gente, abre aqui para mim, por favor. Nós olhamos e vemos tanta gente que sofre tanto com as coisas deste mundo, e você sabe o caminho, porque você tem andado com Deus, e você diz, olha, vem caminhar com Jesus, vem andar com Jesus, abra o seu coração, permita que Deus faça uma transformação necessária e reveladora, abençoadora na sua vida, ande com Jesus, e a gente sabe, compreende como a luta contra o pecado é ferrenha. Mas Deus está junto, Ele está atento, Ele sabe da nossa aflição, Ele sabe da nossa dificuldade e Ele quer transformar a nossa vida. Por isso que nós possamos compreender que Deus está na condução da nossa história. E é necessário estar, para que a nossa vida realmente possa ser uma vida que ande em paz, na presença do Senhor, sendo amigo de Deus e não inimigo de Deus. Em terceiro lugar, o Natal significa que Deus nos revelou seus propósitos mais profundos do seu coração para aqueles que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9 e 10 diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O nascimento de Jesus, e aqui Deus está dizendo para nós, que a morte não tem a última palavra. O pecado não tem a última palavra. O diabo não tem a última palavra. No nascimento de Jesus, Deus vai revelar o seu plano de amor, de graça e de misericórdia, que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E esse propósito é algo muito maior do que aquilo que nós pensamos. Talvez você tenha, nesse tempo, orado a Deus e esse ano
que já estamos aí caminhando para o fim, e você tem pensado em tantas coisas que você gostaria de ter realizado neste ano, e você, por algum motivo, não conseguiu realizar. Talvez você buscou conquistar algumas coisas para a sua família, no trabalho, na igreja, no casamento, conquistar coisas boas para você, talvez algum sonho que você tenha colocado na presença do Senhor. E aí parece que Deus não falou nada. Às vezes eu e você colocamos coisas na presença de Deus e vai chegando o fim do ano, você pensa assim: Senhor, e aí? O Senhor está aí? Parece que o Senhor desligou um plugue e está em silêncio. Parece que é aquilo que você gostaria de realizar, que seria até coisas boas, coisas que seria bacana, que iria abençoar a sua vida, pelo menos no nosso ponto de vista, seria algo que a gente poderia até investir no próprio reino, e nós pensamos: Senhor, está lembrado de mim? Eu estou aqui, eu sou o Wagner aqui, lembra de mim, me ajuda. O Senhor não responde. Existe algo interessante para este mundo, que se você conquistou tudo aquilo que você sonhou, você projetou no ano, você chega no fim do ano e você fala assim: eu sou um vencedor, venci, conquistei o que eu queria, uma promoção no trabalho, conquistei algo que eu queria comprar e comprei, tantas coisas que eu gostaria de ter, então eu consegui, minha família está bem, está tudo certo, e vamos que vamos, o trabalho na igreja está bem, tal. E aí você poderia dizer: eu sou um vencedor. Para o mundo, essa pessoa é uma pessoa vencedora. Mas diante do padrão do mundo, e esse é o nosso erro como cristãos, que nós vivemos para Deus, mas colocamos os parâmetros para a nossa vida como o padrão do mundo. Mas Paulo diz algo muito interessante, que ele diz que nós passamos por aflição, seremos lançados na prisão, alguns serão torturados, outros mortos à espada. Mas Paulo diz algo interessante: esses são mais que vencedores, porque a vitória deles será refletida no céu, na eternidade. Eu não estou dizendo isso aqui para você abandonar os seus sonhos que você tem aqui. Não, você deve buscar. Você deve buscar a possibilidade, de forma correta, na presença de Deus, de ter os seus sonhos aqui completados e realizados. Mas nunca perca a visão do céu. Porque o que o texto está dizendo para nós, e quando o anjo diz que Deus, que Jesus seria a nossa salvação, isso quer dizer: Jesus nos completa. Ele é suficiente para nós. Mesmo que eu não tenha nada daquilo, tudo aquilo que eu sonho, nada disso se realizou, eu ainda sou mais que vencedor, porque Jesus me completa. Jesus me basta. E quando o anjo diz que aquele que vem para completar o nosso coração, e nós vamos nos satisfazer em Jesus, eu lembro do texto de Salmo 37, verso 4, quando o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Eu levei 20 anos para entender esse texto. E eu aprendi que eu devo sonhar os sonhos de Deus. Eu aprendi que eu já tenho mais do que eu preciso para ter uma vida abençoada e feliz. Tenho muito mais. Tenho muito mais que os meus pais tiveram. E sei que os meus filhos têm muito mais do que eu tive, do que eu tenho.
e sei que o Senhor é suficiente para mim. E a partir do momento em que eu abro o meu coração e Deus começa a colocar o propósito dele, a vontade dele no meu coração, eu começo a sonhar os sonhos de Deus e Deus então começa a me dar aquilo que eu estou sonhando, porque aquilo que eu estou sonhando é Deus quem está me dando. O salmista, em sua comunhão com Deus, ele diz o seguinte no próprio Salmo 37, no verso 25: quem tenho eu no céu, além de ti, Senhor? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Deus basta para nós. O nascimento de Jesus é a promessa do Emanuel, Deus conosco, morando no nosso coração, sendo aquele que traz a paz, a alegria e o contentamento. O nascimento de Jesus nos ensina o seguinte: Jesus basta, as demais coisas pode esperar. Ele é o mais importante. Nada pode tirar a minha paz com Deus. Nada pode tirar a minha comunhão com Deus. Nada pode. Todas as coisas são importantes que nós queremos para nós. Mas se você anda na presença de Deus, você é mais que vencedor. E eu termino com um texto de Filipenses capítulo 1, verso 4, 6, quando Paulo diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A porta ainda não fechou. O propósito de Deus na sua vida ainda não acabou. Continue sonhando, continue trabalhando, continue pedindo, e Deus, no seu tempo, abençoará você, porque você já é mais que vencedor, porque Jesus nasceu no seu coração. É Natal, não só no dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus, se é de 24 de dezembro, se é 1º de janeiro, se é em março, não importa quando Jesus nasceu, o que importa é que Ele nasceu. É isso que é importante. E Ele nasceu no nosso coração. Glória a Deus por isso, porque nós temos Jesus na nossa vida. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a Tua graça e o Teu cuidado. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Eu gostaria de orar com você também neste momento. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem colocado na sua vida. E pode colocar também, claro: Senhor, eu ainda tenho sonhos, eu tenho propósitos, está nas Tuas mãos. Mas agradeço, ó Deus, porque eu já sou mais que vencedor, porque o Senhor é o meu Pai, é o meu Mestre, é o meu Senhor. Obrigado a Deus, porque Jesus tem transformado as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque Jesus é a esperança. E eu peço, nós pedimos, Senhor, para aqueles nossos irmãos que estão enfraquecidos com a sua fé, estão desanimados, ó Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito deixa claro na mente e no coração desses irmãos que eles já são mais que vencedores, ó Pai. Ajuda, Senhor. Liberta aqueles que estão escravizados pelo pecado, aqueles que estão longe dos Teus caminhos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Que o Natal que há em nós possa refletir na vida de outras pessoas
que também precisam do Senhor, Pai. Tenha misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de culto. Muito obrigado por esse tempo de celebração. Muito obrigado porque Jesus nasceu e Ele é o nosso Pai. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.